Olá, 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 olá! Estamos aqui na trilogia das 5 rotas para transição de carreira, 5 rotas possíveis. E o episódio de hoje nós vamos falar de propósito, flexibilidade e colaboração, rotas para reinventar sua carreira, tá bom? Descobrir caminhos inovadores para recomeçar. Com propósito, flexibilidade e colaboração, como isso pode ser a chave da sua transição. Nesse episódio, você vai conhecer rotas que respeitam seu tempo de vida, seus valores e a busca por qualidade de vida. Vai entender como trabalhar com propósito ou de forma colaborativa pode transformar seu olhar sobre o que é sucesso. Eu sou Sheila Couto, psicóloga, mentora de carreiras para mulheres 40 mais, com 27 anos de experiência entre consultório e consultoria empresarial. O que você vai ver nesse canal não nasceu ontem. Vamos lá. No episódio anterior, eu falei de duas rotas. Vocês lembram das duas rotas? A rota do crescimento a partir de dentro da carreira que você já está, e a rota de empreender, tá? A terceira, já vou começar falando da terceira. Não viu o outro, não? Quer saber das duas rotas? Vai lá, clica, tá? Busca aí sobre as 5 rotas, parte um, e vou começar falando da terceira rota. A terceira rota é a transição para atividades de impacto social ou de propósito. O próprio nome já diz aí o que está envolvido na escolha dessa rota, algo que faça sentido. Muitas mulheres, após os 40, sentem vontade de devolver à sociedade, trabalhar com ONGs, fundações, criar projetos ligados a causas, tá? Essa é uma possibilidade de transição também, a transição para atividades de impacto social. Então, tem a ver com crescer financeiramente, pode ser que tenha, mas a causa maior está vinculada a um sentido. Então, tem muitas mulheres que elas chegam na fase dos 40, elas até estão numa carreira que quem vê de fora fala: nossa, que bacana, você chegou lá. E aquilo já não está fazendo aquele sentido para aquela mulher. Ela quer impactar de uma maneira que ela sinta como útil, como fazendo uma diferença na sociedade. Entenderam? Um exemplo famoso até é a brasileira Viviane Senna, que após uma carreira no setor privado, ela criou o Instituto Ayrton Senna e mudou o cenário da educação no país. Então, envolve sim questões financeiras, planejamento, é negócio, tem que se viabilizar de alguma forma, sim, mas tem uma pegada de impacto social forte, sabe? De deixar essa marca, de contribuir para a sociedade. Então, se esse é o seu caso, não deixa de ser empreender. Olha só, né? No terceiro episódio eu vou falar mais como essas rotas se conectam. Não deixa de ser empreender, mas aqui é porque o principal motivo é legado, sabe? É deixar algo de impacto social. Então, a mulher que vai por essa via, ela vai fazer todo o movimento empreendedor, todo o movimento de transição com esse norte. Esse vai ser o motor para ela, vai organizar essa transição nessa direção, tá? E contribuir, tá? Fazer trabalhar para gerar aquele impacto que ela sente que ela pode, que ela sente que ela deve, que ela sente que vai ser importante para o crescimento ali do entorno, tá bom? Essa é a terceira rota. A quarta rota, vou falar dela agora, é adotar formatos flexíveis de trabalho. Como assim formatos flexíveis de trabalho? Trabalho remoto, consultoria, freelancer, projetos temporários. Muita gente começa através desses trabalhos flexíveis, mas tem mulheres que querem respirar mais, ter mais pausas, sabe? Uma opção é migrar para esse pacote de formatos mais flexíveis. Tem um dado do IBGE que mostra que o número de mulheres maduras em trabalho remoto cresceu 62% nos últimos anos. Isso permite o quê? Mais autonomia, mais equilíbrio e menos desgaste.
Temos exemplos também, você deve conhecer mulheres que trabalham nesse formato. Tem uma chefe de cozinha, Carla Pernambuco, que reinventou a sua atuação após os 40, fazendo o quê? Alternando consultorias, projetos gastronômicos e presença digital, tá bom? Então, quando o digital é uma forma de você começar a experimentar esse tipo de rota, tá? Quando a gente fala de formatos mais flexíveis, de repente você tem um formato que você não quer largar ele agora ou não pode, tá? E aí você começa a fazer a sua transição através de uma rota flexível. Por ser flexível, você vai conseguir encaixar essa rota no seu tempo livre, no final de semana. Ai, mas eu vou perder meu final de semana. Olha, transição exige dedicação, exige tempo, né? Se você não pode desligar aqui para ligar aqui, você vai ter que trabalhar com as duas maquininhas ao mesmo tempo durante um tempo. Para você, como a gente está falando de bem-estar, né? Porque a transição tem que ser sustentável e o que precisa ser preservado é você. Então, encaixar essa quarta rota na sua transição é uma possibilidade concreta, real, muito viável para que ela seja feita no seu tempo, te dá tempo de experimentar possibilidades. É uma rota muito boa para quem está em dúvida sobre para onde seguir. Você tem tempo de testar possibilidades. Nossa, essa área, esse projeto, e aí você separa um tempo, sim, para se dedicar àquilo ali e fazer aquela sua experiência. Você pegou gosto, você sentiu bem, você viu que é por ali, aí você vai investindo mais e vai, né, diminuindo uma máquina, aumentando outra na medida do resultado, entendeu? Então, a quarta rota de rotas flexíveis, formatos flexíveis, ela é, ela é bem interessante quando você não tem, assim, aquele colchão financeiro para fazer uma transição mais rápida, sabe? Quando você não pode tirar um ano sabático. Então, você começa com um formato mais flexível, tá? Dentro da área, do rumo que você quer caminhar, que você quer construir de agora para frente. Eu gosto muito dessa opção. Eu gosto de todas, mas essa, ela é muito prudente, tá? Eu vou falar da quinta rota. Quinta rota, qual que é a quinta rota? Quinta rota é interessante também, gente. Se trata da colaboração, parcerias, sociedade, cocriação. Você não precisa ser a, como se diz? Você é a cabeça da sua própria transição, mas você não precisa estar sozinha nisso. Você pode trabalhar num projeto que outra pessoa está encabeçando. Você pode trabalhar em cocriação, você pode trabalhar em parceria. Lembra da famosa frase: juntas fica mais fácil, juntas somos mais fortes? De repente você se une com outra mulher e começa a trabalhar um projeto junto com essa outra mulher, né? Uma mulher que tem, às vezes, está trabalhando numa área diferente da sua, mas vocês duas estão querendo, ou duas, ou três, enfim, estão querendo migrar para um outro patamar, uma outra forma de trabalho. Então, uma pode ajudar a outra para construir esse novo formato, para construir esse novo projeto, para construir esse novo negócio, sabe? Parceria, você não precisa caminhar sozinha. Já pensou nisso? Então, a quinta rota é a rota da colaboração. Quem também está querendo mudar, quem também está querendo um rumo novo, e também não tem aquele tempo todo. Então, um tempo que você tem para dedicar, com o tempo que a outra tem para dedicar, vocês dividem bem as tarefas ali e cada uma vai, né, contribuindo com seu tijolinho, a obra vai ficando mais robusta, vai ficando mais rápida do que se você for fazer sozinha, e é bom para as duas, para as três, para quem estiver envolvida. Isso é cocriação, tá bom? Cocriação não significa vocês criarem exatamente a mesma coisa. É o mesmo negócio, mas cada uma está criando uma parte. Então é muito bom que a sua parceira, por exemplo, tenha habilidades diferentes da sua. É excelente, porque enquanto você constrói um pedaço, ela constrói outro. A obra fica pronta mais rápido, entendeu? Fica pronta com qualidade, porque você entende bem de uma coisa, ela entende bem de outra. Olha que bacana, parceria, vamos juntas, juntas fica bom, tá bom?
Então, muitas mulheres elas encontram no trabalho em rede e encontram o quê? Encontram suporte para recomeçar com menos risco. Isso é interessante também, porque se tem que entrar com dinheiro, tudo é dividido. Trabalho é dividido, o lucro vai ser dividido? Sim, mas tudo é dividido, tá? Trabalho, o risco, as horas dedicadas, tudo vai ser dividido. E você tem como compartilhar ideias. Sabe aquela coisa de quando você tem uma ideia e a outra tem uma ideia super diferente, mas aí dá aquele encontro de ideias e aí vem uma terceira que nasce daquilo. A criatividade também, tudo vai acelerando. Também gosto muito desse formato. Ai, que difícil escolher entre os formatos, tá? Então é um ótimo formato para você ter suporte, não se sentir sozinha. É bom para não desanimar, porque, gente, começar uma coisa nova, tem horas que você fala, ai meu Deus, por que que eu fui me meter nisso? E aí uma anima a outra. Por quê? Porque vence quem não desiste. É a consistência que faz chegar lá, entenderam? Então, tem uma artista plástica, Tomi Otaki, não sei se eu pronunciei exatamente essa, mas após os 50 anos, o que que ela fez? Ela entrou em vários projetos colaborativos e ela expandiu a influência dela. Se tornou conhecida porque foi participando de projetos colaborativos. Então, olha que interessante. Se juntar com outra pessoa não significa construir um negócio com essa pessoa. Você pode entrar em projetos, participar de projetos, e de repente as pessoas vão te conhecendo mais, sua influência vai se tornando maior, tá? Então, tudo vai depender do que você quer, de para aonde você quer chegar na sua transição. As rotas, tem vários caminhos possíveis para chegar lá. Então, tudo depende do que você quer, de onde você quer chegar, tá? Por que que essas rotas são importantes? Porque elas trazem mais sentido, mais liberdade, mais pertencimento. Elas permitem que você alinhe carreira com valores, que você cuide da sua saúde mental, que você mantenha a chama do entusiasmo acesa, tá? Então escolha uma dessas três. Hoje eu falei de três. Escolha uma dessas três de hoje, tá? E pesquise sobre mulheres que trilharam caminhos parecidos, tá? Escreva aí, ó, lembra do caderninho? Escreva quais habilidades, quais contatos, como a gente falou de rota colaborativa, contato é importante. Quais recursos você já tem para começar? Escreve, sempre escreve, tá? Quando for assistir meus vídeos, gente, já põe o caderninho do lado e anota. Anota, porque, nossa, mas tá uma bagunça minhas anotações, mas você vai ler aquilo ali, ó. Você vai resgatar coisas na sua memória, você vai fazer o seu cérebro trabalhar com aqueles elementos, e o cérebro da gente trabalha em níveis de processamento que não são conscientes. Deixa aí, põe o seu cérebro para trabalhar lá enquanto você está fazendo outras coisas, mas você tem que dar os elementos, anotar uma forma de pôr os elementos lá dentro, tá? Então, escreve habilidades, contatos, recursos que você já tem para começar. E define uma pequena ação para experimentar esse formato que você achou mais interessante daqueles que eu comentei hoje, tá bom? É sempre bom experimentar. Lembre-se, tem uma lenda japonesa, achei suas lendas, se chama o Fio Vermelho do Destino, que fala de parcerias, como que encontros certos podem mudar toda a trajetória da gente, tá? Essa lenda, ela é chamada de Akai Ito, pronúncia, gente, depois vocês conferem. Ela diz o seguinte, que duas pessoas destinadas a ficar juntas, elas são conectadas por um fio vermelho invisível que parte do dedo mindinho ou do tornozelo de cada um. O fio ele pode se emaranhar, se esticar, mas ele nunca se rompe, simbolizando o quê? Uma conexão eterna, um destino inquebrantável. Entenderam? Então é assim, aquilo que é seu está te esperando, aquilo que é seu está conectado com você. Pode estar tudo emaranhado, mas é necessário puxando esse fio, clareando a rota, e quando você anota, quando você pensa, quando você reflete, quando você traça uma ação para experimentar, você está desemaranhando as coisas e tornando o caminho mais claro. Entendeu? Se você sentiu que alguma dessas rotas faz sentido, curta esse vídeo. Isso garante que você continue recebendo conteúdos que abrem portas e horizontes. E me ajuda a ensinar para o algoritmo que esse conteúdo é relevante e merece chegar em muitas mulheres que estão precisando ouvir essa mensagem. Então, me ajuda a ensinar esse algoritmo. Curte aqui o vídeo, tá bom? Para encerrar, reflete aí. Qual formato
faz seus olhos brilharem hoje, tá? Qual o formato desses que a gente comentou? Aí pode pensar nos formatos do primeiro vídeo com os de hoje, sabe? Nos 5 formatos, qual que faz seu olho brilhar? Compartilhe aqui a sua resposta e no próximo episódio eu vou trazer mais exemplos e vou mostrar como combinar rotas para criar um caminho único só seu. Vou inclusive contar como eu combinei rotas na minha própria trajetória profissional.